Seja bem-vindo ao Crescer com Emoção, um espaço para falar sobre sentimentos, desenvolvimento, cultura, infância e a beleza de crescer com consciência, com afeto, com ciência e com um pouquinho de coragem. Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Crescer com Emoção. Eu sou a Joselaine dos Santos Andrade, psicóloga, e hoje a nossa conversa vai direto ao ponto que inquieta muitos pais. Meu filho já deveria estar fazendo isso? Ou então, nossa, ele é tão esperto para algumas coisas, mas para outras parece ainda tão bebê? Pois é. Se você já se pegou comparando o seu filho com o filho da vizinha, do primo, do coleguinha do parquinho, você não está sozinho. Mas hoje a ideia aqui é aliviar a culpa, entender melhor o que é desenvolvimento infantil e, acima de tudo, ajudar você a confiar mais no tempo do seu filho, né? E no seu olhar como cuidador. Vamos começar entendendo uma coisa muito importante. Existe uma diferença entre idade cronológica e desenvolvimento. A idade cronológica é aquela do RG, 2 anos, 5 anos, 10 anos, né? Já o desenvolvimento é bem mais complexo. Ele tem vários caminhos, ou seja, várias camadas: motor, emocional, social, o cognitivo, a da linguagem, né? O desenvolvimento da linguagem, da autonomia. Então, são camadas que são criadas nesse processo. E um spoiler para vocês: nenhuma criança evolui é tudo igual ao mesmo tempo, né? Cada uma tem o seu tempo. Por exemplo, uma criança de 3 anos pode falar como uma de 5, mas ainda não conseguir se vestir sozinha. Outra pode correr e pular, por exemplo, né, com firmeza, mas chorar muito ao se separar da mãe. E está tudo bem, né? São nuances do desenvolvimento infantil. Então, assim, o desenvolvimento é desigual por natureza. Ele é influenciado por uma série de fatores, né? Como eu já disse, são camadas, né? Genéticas, fatores genéticos, por exemplo. Cada criança vem com um pacote único, né? Com suas forças, seus desafios, né? E aí tem os ambientais, os fatores ambientais, que o ambiente que a criança vive, as experiências que tem, o tipo de estímulo que ela recebe, a presença de vínculos seguros, tudo isso conta também, né? Para o desenvolvimento infantil. E tem a questão do fator afetivo, né? Crianças que enfrentam insegurança, mudanças bruscas ou traumas podem estacionar em algumas áreas por um tempo, né? E isso não significa atraso permanente, né? Porque isso pode ser estimulado, pode ser ensinado, né? Então, assim, se a gente for parar para ver um exemplo prático, quer ver um exemplo comum? 2 irmãos criados na mesma casa, com os mesmos pais, escola parecida e ainda assim completamente diferentes. Por quê? Por exemplo, um começa a ler aos 4 anos, o outro só com 6 anos. Ou seja, um é mais destemido, né? Outra característica, um é mais destemido e o outro mais observador, né? Isso mostra que o tempo de cada criança é único, né? Porque os fatores foram os mesmos, né? O mesmo contexto foi parecido para esses 2 irmãos. Agora, algumas dicas valiosas para quem quer apoiar o desenvolvimento com mais leveza seria, por exemplo, observar mais e comparar menos, né? Essa seria uma postura muito adequada para que evitasse essa cobrança e tivesse um desenvolvimento mais leve. Por exemplo, olhar para o seu filho com curiosidade, não com exigência. Fazer perguntas, por exemplo, o que ele gosta de fazer, o que o acalma, né? O que ele evita.
Aí você também pode observar, ou até mesmo num diálogo, caso for viável, né? Isso já diz muito sobre a fase que a criança está, né? Então, é isso. Brincar, por exemplo, é um desenvolvimento. Também seria uma segunda dica para vocês. Muita gente acha que brincar é tempo perdido, né? Mas é justamente o oposto. No brincar, principalmente, até uma ferramenta da psicologia, né? Da psicoterapia infantil. Que no brincar a criança experimenta bastante, simula, aprende, organiza ideias e as emoções, né? É muito importante a criança ter essa liberdade do brincar. E também tem a rotina, né? O vínculo que faz mágica, né? Quando uma criança ela é criada com um vínculo seguro, ela tem essa rotina previsível, um vínculo afetivo seguro, ela tende a explorar mais o mundo ao redor. Não é sobre estimular, né? Ela com 1000 atividades, por exemplo, né? Quando a gente fala de rotina, mas sobre estar junto, com presença, né? E aí também tem aquela coisa, evitar os rótulos, né? De você nomear situações, reações da criança, como por exemplo, ele é preguiçoso, né? Tem que ter muito cuidado com esse tipo de frase. Ela é muito ansiosa, ele é muito atrasado nisso, né? Esses rótulos, assim, colocam a criança num lugar muito de acreditar que ela é assim, né? Ela começa a acreditar nesses rótulos que a gente fala, né? Mesmo que não tenha essa intenção de vincular algo tão potente que pode levar pro resto da vida, né? Até ela perceber que não é assim. Então, assim, se a gente for parar para pensar um momento insight, assim, desse episódio, uma pausa para uma pergunta para vocês. O que você mais valoriza, né? O que vocês mais valorizam no desenvolvimento do seu filho? As conquistas ou as conexões? Né? Conquistas ou conexões? Muitas vezes a gente menciona ou até se emociona, né? Com o primeiro passo, com o primeiro eu te amo, com o primeiro gol no futebol. Tudo isso é lindo, sem dúvida, né? Porque são experiências positivas, de vitória, né? Que são válidas e muito lindo. Mas o que fica mesmo, né? O que estrutura de verdade é aquele momento em que seu filho se sente seguro para errar na sua frente. Exatamente isso, errar na sua frente. Para chorar, né? Para tentar de novo. Isso não tem a ver com estar adiantado ou atrasado. Tem a ver com crescer com segurança emocional mesmo, né? Então, assim, para encerrar, se a gente for parar assim para continuar nessa linha, eu convido vocês, sim, durante essa semana, observar e anotar. Essa semana eu falo assim, uma semana, né? Porque eu não sei quando você está ouvindo isso. Eu vou publicar agora, mas pode ser que escute daqui uns anos, meses, a gente não sabe. Mas enfim, que você pegue durante uma semana e observe, anote 3 pequenos progressos do seu filho. Que pode ser algo como, por exemplo, hoje ele conseguiu esperar um pouco na fila sem reclamar. Ou, hoje ela contou como se sentiu na escola. Ou até mesmo, hoje ele tentou de novo sem chorar, né? São esses progressos e esses processos que seriam interessantes de escrever, como seriam os exemplos, né? E se vier, por exemplo, a comparação, respira. Cada criança é um mundo. E o seu papel, né, não é acelerar o tempo dessa criança, é caminhar junto, com amor e presença, né? E é isso, eu vou ficando por aqui. Obrigado por estar aqui, por confiar na escuta, por crescer com emoção, mesmo quando o mundo grita pressa. Né? Até o próximo episódio.